Nunca pensei que diria essas palavras, mas cuidado com o Taranu. Sempre me disseram que isso era o mais seguro, simplesmente o mais seguro. Mas acontece que... Assista este vídeo até o final, porque no final vai ter um material interessante. No início do século, médicos dos Estados Unidos da América começaram a notar o aparecimento incomum e preocupante de cada vez mais crianças com autismo, e em números muito maiores do que tudo o que já havia acontecido antes. Por exemplo, nos anos 90, o autismo era um diagnóstico absolutamente raríssimo. Em cerca de 10.000 crianças, apenas 4 tinham autismo em alguma forma. Em 2025, esse número será 15 vezes maior, 60 em cada 10.000. Ou seja, o autismo aumentou 15 vezes e se tornou uma doença comum. O que houve, o que influenciou? Os pesquisadores descartaram o tabagismo e o álcool. As mães de crianças saudáveis e doentes não diferiam nesses parâmetros. Com a chegada de Robert Kennedy ao Ministério da Saúde dos Estados Unidos da América, começou uma pesquisa abrangente e, de repente, apareceu o nome de um dos medicamentos que estavam usando. Dezenas de milhões de pessoas usam, incluindo grávidas. Esse medicamento acabou sendo o Tylenol. Depois ficou claro que os fabricantes do Tylenol sabiam disso. Veja a resposta do especialista da empresa farmacêutica que produzia o Tylenol ao pedido de uma mulher grávida. Isso está no Twitter. Até o Tylenol escreveu isso no Twitter em 2017. Na verdade, nós não recomendamos o uso de nenhum dos nossos produtos durante a gravidez. Nós não recomendamos nossos produtos para uso por mulheres grávidas. Até agora não foram observados homens grávidos. Obrigado, escreveu o desenvolvedor no Twitter. O que você perguntou quando entrou em contato? Então, RFK fez grandes manchetes quando ele apareceu e disse: adivinhem o que está relacionado ao autismo e ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Adivinhem o que é. Isso se chama Tylenol. Vamos ouvir? Ele responde a estudos que indicam possível ligação entre o uso de acetaminofeno na gravidez e efeitos neurodesenvolvimentais adversos, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo. Cientistas propuseram mecanismos biológicos que ligam a exposição pré-natal ao acetaminofeno à alteração do desenvolvimento cerebral. Também avaliamos estudos opostos que não mostram ligação. Hoje, a Food and Drug Administration notificará médicos sobre os riscos do acetaminofeno na gravidez e iniciará a mudança na rotulagem de segurança. O Ministério da Saúde e Serviços Humanos fará campanha nacional para informar famílias e proteger a saúde pública. A Food and Drug Administration reconhece que o acetaminofeno costuma ser a única opção para febre e dor na gravidez, pois outras alternativas têm efeitos colaterais conhecidos. Ele acabou de dizer que houve estudos clínicos ligando o acetaminofeno Tylenol ao autismo e ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se tomado durante a gravidez. Ele afirmou que, apesar de ser o único remédio considerado seguro na gravidez, ainda não é totalmente isento de riscos. Isso pode acontecer porque é necessário baixar a febre. Então ele te dá ciência sólida. É ciência sólida que ele está te passando, tudo bem. Então ele não está dizendo que nunca se deve tomar isso durante a gravidez, não é isso que ele está dizendo. O Instituto de Saúde e Serviços Sociais orienta médicos a usarem o melhor julgamento ao prescrever paracetamol na gravidez, indicando a menor dose eficaz pelo menor tempo possível. E só quando? Então ele diz... Se ele está dizendo aos clínicos que se você precisar prescrever Tylenol para uma mulher grávida, faça isso na menor dose possível e pelo menor tempo possível. Aí, nossos esquerdistas malucos, em vez de refletirem e pensarem, talvez devêssemos reduzir o uso desse químico para evitar problemas? Bem, antes de qualquer verificação, antes de esclarecerem as coisas, eu diria assim, eles começaram a se mostrar como sempre fazem. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, causou um grande escândalo depois de associar o Tylenol e as vacinas ao autismo. Falando em uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump declarou que as mulheres não devem usar o popular analgésico Tylenol durante toda a gravidez. Ao lado do ministro da Saúde, Roberto F. Kennedy Jr., Trump declarou que a Agência de Vigilância Sanitária começará a notificar os médicos sobre o que está sendo utilizado.
O uso de Tylenol pode aumentar o risco de autismo. Não só o fabricante do Tylenol rejeitou a afirmação de Trump sobre o medicamento causar autismo. Especialistas em saúde nos Estados Unidos da América e no mundo também se chocaram com a declaração do presidente dos Estados Unidos da América. Eles dizem que absolutamente não há nenhuma evidência científica ou estudos que apoiem essas afirmações. Ou seja, sem verificar se existem estudos, os esquerdistas imediatamente declararam que o fabricante do Tylenol diz que isso é besteira. Tome quanto quiser, até 1 quilo por dia, e não se preocupe com nada. Para ser sincero, há algo muito engraçado e irônico no fato de um grupo de comunistas defender bravamente os interesses do lucro da indústria farmacêutica bilionária. Eles chegam ao ponto de tomar Tylenol diante das câmeras. Aqui está um fato que pode ser considerado um bom timing. A marca Tylenol foi lançada em 1955 pelos laboratórios McNeil, sendo divulgada como remédio para a febre infantil. 4 anos depois, a gigante Johnson comprou os laboratórios McNeil e os direitos do Tylenol, começando a vender o remédio sem receita em 1959. Isso durou décadas, até 2 anos atrás. Após quase 70 anos possuindo a marca Tylenol, Johnson & Johnson decidiu transferir o Tylenol para uma subsidiária chamada Kenvue. Eles também se desfizeram de algumas outras marcas conhecidas, incluindo Band-Aid e Listerine, transferindo-as para o controle da Kenvue. Para evitar pensar no Tylenol, é preciso admitir que a transição ocorreu no momento ideal. Nos últimos meses, ações da Kenvue caíram 20% e da Johnson & Johnson 1%. Em outras palavras, parece que a Johnson & Johnson conseguiu se proteger com sucesso dos danos à marca, ou pelo menos de uma parte significativa desses danos, que surgiu devido à maior atenção do governo ao Tylenol, entendeu? Assim do nada. Então, o gigante farmacêutico Johnson cria uma empresa separada e essa empresa agora é dona do Tylenol. Ou seja, assim que começaram as investigações, os donos se reorganizaram imediatamente para que a empresa principal não sofresse. A gente, não tem nada a ver com isso. Espertos esses caras, né? 2 dias atrás, como vocês puderam ver, essa atenção por parte do governo atingiu o auge. O presidente dos Estados Unidos, olhando diretamente para as câmeras, disse para as mulheres grávidas não tomarem Tylenol. Ele disse que é perigoso demais. Na maioria dos casos, veja. O Tylenol durante a gravidez pode estar associado a um risco muito alto de autismo, então tomar Tylenol não é bom. Tudo bem, eu vou dizer isso não é bom. Por esse motivo, eles recomendam fortemente que as mulheres limitem o uso de Tylenol durante a gravidez, a menos que seja uma necessidade médica. Isso, por exemplo, em casos de febre muito alta que você sente que não consegue suportar, não consegue lidar, acho que sim. Para grandes farmacêuticas e a mídia que recebem milhões em publicidade, essa declaração virou emergência. O Tylenol fatura cerca de $1 bilhão por ano. Semanalmente, 25% dos americanos consomem medicamentos com o princípio ativo do Tylenol. Qualquer dano à marca pode rapidamente levar a enormes prejuízos financeiros. Por isso, imediatamente, todas as redes fizeram tudo o que podiam para neutralizar essa história. Aqui está, por exemplo, a CBS. Começamos esta noite com o presidente dos Estados Unidos promovendo uma ligação entre o risco de autismo e o ingrediente ativo em um analgésico e antipirético vendido sem receita. Por que você acha que todas as redes de televisão começaram a gritar que isso é mentira? Adivinhe em 3 tentativas. Já adivinhou? Certo, sim. Quantias enormes vêm da indústria farmacêutica para a publicidade e também para os donos, produtores e apresentadores. Eles não ligam para os seus filhos. Claro, para os próprios filhos e cônjuges, eles não vão mais dar Tylenol. E vocês, bem, se forem tolos, fiquem calados e aceitem. O presidente está acompanhado do ministro da Saúde, Roberto F. Kennedy orientou grávidas a usarem só Tylenol se necessário. Cientistas e médicos criticam os anúncios sobre a ligação, dizendo que faltam evidências para apoiar a afirmação. A especialista da CBS News, doutora Celine Gounder, está comigo agora. Vamos começar com a pergunta principal. Existe uma ligação comprovada entre o uso pré-natal de acetaminofeno e o autismo? Não, John, essa é uma ótima pergunta. As evidências que temos não mostram que o Tylenol cause autismo. Eles selecionaram estudos que, segundo eles, sustentam sua afirmação.
Mas a suposta especialista, ela diz que diferente da primeira especialista que mostrou para você que sim, existem estudos, mas eles são ruins, incompletos, nem todos os estudos dizem isso. Você acha que ela está preocupada com o próprio salário ou com a sua saúde? Então, as principais associações médicas discordam da administração e podemos confiar nelas. As principais associações médicas não estão erradas sobre Covid ou transgeneridade. Organização Mundial da Saúde, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e quase todas as principais questões médicas dos últimos 20 anos, eles dizem que o Tylenol é seguro e isso já basta para a CBS News. Aqui é a parte em que devo dizer, admito com prazer que não tenho nenhuma posição sobre se o Tylenol realmente causa autismo ou não. Não tenho informações suficientes sobre o assunto para tirar uma conclusão. Eu realmente não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, né? Então eu não sei. Acho muito convincente que até o Tylenol concorde em não ser usado na gravidez. Aquilo sobre o que eu falei antes. Mas será que o ministro da Saúde e o presidente dos Estados Unidos da América de repente atacaram uma empresa americana do nada para quê? Aliás, para quê? Por quê? Com que objetivo? E agora talvez saibamos por que eles emitiram esse alerta, mas foi há apenas algumas semanas. O reitor da Escola de Saúde Pública de Harvard, Andrea Baccarelli, liderou pesquisa financiada pelo Instituto Nacional do Envelhecimento e Institutos Nacionais de Saúde, que encontrou ligação entre exposição ao Tylenol na gravidez e aumento de problemas de neurodesenvolvimento, como o autismo. Ele publicou o estudo na revista Biomed Central Environmental Health, que se espalhou pela internet. E ele trabalhou com pesquisadores da Escola de Medicina Mount Sinai, então não foi um estudo isolado feito por algum sujeito aleatório. E novamente, não é um estudo antigo, ele foi realizado há algumas semanas. Agora, todos esses médicos e pseudomédicos dizem para não dar atenção. E acabou de sair um estudo de, enfim, uma fonte séria. Senhores, dizendo que a ligação realmente existe. Se você ouvisse isso, provavelmente diria para sua filha grávida: até que tudo fique claro, tente tomar o mínimo possível dessa substância. Tylenol. Ou você diria para ela: esqueça essa pesquisa. Pode tomar o quanto quiser. Isso é Harvard ou Schmarvard? Que diferença? Não ligue para as consequências que podem acontecer com você e com o bebê. O que você diria? Qual atitude parece mais lógica para você se estivermos falando do seu filho? Então por que esses assassinos de jaleco branco nos convencem a não prestar atenção? Se você acompanha há algum tempo, sabe que há cerca de 10 anos a mídia alerta que Tylenol pode causar autismo e outros distúrbios comportamentais. Veja. É uma opção segura. O acetaminofeno, mais conhecido como Tylenol, é regularmente prescrito por médicos para mulheres grávidas quando sentem dores. Mas um novo grande estudo da Dinamarca coloca em dúvida essa prática antiga. No estudo, mulheres que usaram esse analgésico comum na gravidez tiveram mais filhos diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade posteriormente. O estudo alerta que o acetaminofeno pode estar associado ao autismo e ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O acetaminofeno é o medicamento mais utilizado para dor e febre durante a gravidez. Agora sabemos que mulheres grávidas que usam podem aumentar o risco de problemas comportamentais e distúrbios como síndrome de Tourette nos filhos. Pesquisa da Universidade Johns Hopkins indica que o uso de acetaminofeno no fim da gravidez pode aumentar o risco de autismo ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos filhos. Uma nova pesquisa da Universidade Johns Hopkins mostrou que o uso de acetaminofeno no final da gravidez pode estar relacionado a um risco maior de ter um filho com autismo ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma nova pesquisa da Espanha levanta preocupações sobre a exposição pré-natal ao acetaminofeno. A marca popular nos Estados Unidos, claro, é o Tylenol. O estudo na Espanha analisou dados de mais de 70 mil crianças e revelou que filhos de mães que usaram acetaminofeno na gravidez tinham cerca de 20% mais risco de apresentar sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou autismo. Ou seja, em 2017 a 2019 isso foi discutido, alertaram sobre isso, mas o dinheiro das farmacêuticas, digamos, fazia com que a mídia, os meios de comunicação calassem a boca. E agora, quando o presidente dos Estados Unidos da América repetiu o que já havia sido dito, na verdade não conseguem mais abafar o assunto. E forças poderosas de propaganda entraram em ação. O odiado Trump está mentindo de novo. Ok, vamos voltar para Harvard.
E, aliás, para Johns Hopkins também. Estes, senhores, são provavelmente 2 dos centros de pesquisa de referência nos Estados Unidos da América. Ele realmente confia nas pesquisas de Harvard e Johns Hopkins. Então, isso é de Harvard. O uso de acetaminofeno na gravidez pode elevar o risco de autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças. Isso é de Harvard, então eu. Talvez eles possam dizer que Harvard agora é marginal e louca, e talvez Harvard tenha um verme cerebral. Ou talvez Harvard seja só mais um grupo de hippies drogados inventando pesquisas falsas na sua casa na árvore. Quem sabe por quê? O que a Universidade de Harvard sabe? O que um roteirista de televisão antidepressivo ignora? Estou certo, não? Quando as crianças são expostas ao acetaminofeno, também conhecido pela marca Tylenol, ou como paracetamol, acho que é assim que se pronuncia, é assim que chamam na Europa. Durante a gravidez, há maior risco de distúrbios do neurodesenvolvimento, como autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso vem direto de Harvard. O estudo foi publicado em 14 de agosto na Biomed Central Environmental Health. Andrea Baccarelli, decano da faculdade na Universidade de Harvard, Thea Chan, Escola de Saúde Pública e professor de saúde ambiental, foi o autor sênior. O estudo foi conduzido pela Escola de Medicina Icahn e Mount Sinai e também contou com coautores de outras instituições. Pesquisadores analisaram 46 estudos mundiais sobre a possível ligação entre o uso pré-natal de acetaminofeno e distúrbios neurológicos em crianças. Ou seja, não se pode dizer que não houve pesquisas. Continuação. Ou que eles, Trump, Kennedy, escolheram o que gostaram. Kennedy, Harvard, Snova é de Harvard. Os pesquisadores usaram a metodologia de revisão sistemática de diretrizes de navegação, que é o padrão ouro para a síntese e avaliação de dados sobre saúde ambiental. Isso permitiu que eles realizassem uma análise rigorosa e abrangente, apoiando as evidências da ligação entre a exposição ao acetaminofeno durante a gravidez e o aumento da incidência de distúrbios do neurodesenvolvimento. O estudo indica que, apesar de ainda precisar ser comprovado, é necessário limitar o uso de acetaminofeno. Este medicamento é essencial para tratar dores e febre na gravidez, que também afetam o feto em desenvolvimento. Assim, a febre alta pode aumentar o risco de defeitos do tubo neural e parto prematuro. Então, se a mãe está doente e com febre alta, você quer reduzi-la, e é por isso que você quer administrar o medicamento. É isso que eles dizem. Sim, é preciso correr o risco, pois os benefícios superam. Administre na menor dose e tempo possíveis. E você ainda recomendaria Tylenol para sua filha ou neta grávida, digamos? Primeiro, se você não me conhece, meu nome é Doutora Christina Parks. Eu tenho doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Universidade de Michigan, obtido no Departamento de Imunologia. Estudo calendário infantil e injeções há 10 anos. Então, o Tylenol está associado ao autismo porque ele esgota o principal antioxidante do corpo, o glutationa. Então a glutationa se esgota. Quem diria que isso tem a ver com autismo, mas ela vai explicar. Ele elimina a inflamação. E quando o corpo está muito esgotado, isso pode causar sepse, ou, em bebês e prematuros, até levar à morte. Isso pode causar síndrome da morte súbita do lactente, por isso manter a glutationa é essencial. Até a mãe tomar vitamina C durante a amamentação pode ser crucial para ajudar mãe e bebê a repor a glutationa. O que acontece se seu corpo não tiver glutationa suficiente? Ele se inflama muito e não consegue lidar com o sangue e o estresse celular. E o estado inflamado do cérebro está fortemente ligado a distúrbios neurológicos, como autismo ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aliás, suponha que o Ministério da Saúde tenha descoberto todos esses dados e não tenha contado nada a ninguém. Eles deveriam ser processados por não cumprirem, eu diria, seu principal dever, nos proteger dos perigos. 28 semanas de gravidez. Sabe, eu vou tomar Tylenol, acetaminofeno. Vai funcionar como mágica. Isso vai ensinar eles, com certeza. Isso é o que eu não entendo. Quando se trata de gravidez, não nos disseram sempre, a nós mulheres, para sermos cuidadosas? Então por que isso é visto de forma diferente? É claro que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acabou de anunciar que vai começar a colocar etiquetas de advertência nos frascos de Tylenol e paracetamol. Alguns estudos indicam uma possível ligação.
Tudo certo, vamos esclarecer. Vocês, liberais, odeiam tanto o Trump que querem testar a ciência em que dizem confiar. Querem mesmo colocar isso em prática para ver se funciona? Por isso, pessoas deveriam precisar de permissão para serem pais. E aqui está o maior idiota que... Então, vemos como meu sucessor no Salão Oval faz declarações amplas sobre alguns medicamentos e autismo que são constantemente refutadas. E o grau em que isso prejudica a saúde pública, o grau em que isso pode prejudicar mulheres grávidas, o grau em que isso causa ansiedade para os pais que têm filhos com autismo... Com certeza. Simplesmente saiu da minha cabeça. Em qual universidade esse Barack recebeu sua formação médica? Aliás, ninguém sabe em que país ele nasceu, nem em qual universidade estudou. Então talvez ele seja enfermeiro ou assistente de enfermagem. Ninguém faz ideia sobre a formação dele ou sobre o jeito que ele pensa. Ele me lembra muito um árabe jordaniano, não estou brincando agora. Aliás, embora talvez então, quando colocam tanto marxismo em você, você fica pálido e começa a parecer um árabe jordaniano. Quem sabe, senhores, tomem cuidado com Tylenol e com os frascos onde está escrito acetaminofeno ou fen-acetaminofeno. Sim, o que? É a mesma coisa, simplesmente é a mesma coisa, sim. Tylenol. Tylenol é uma marca, isso mesmo. Surge a pergunta, sim. Os liberais agora estão atacando Donald Trump. Então, os liberais agora prejudicam Donald Trump, se envenenam legalmente e até prejudicam seus futuros filhos. E eu acharia isso realmente engraçado se algumas dessas mulheres não estivessem claramente grávidas e não tomassem muito Tylenol só por rebeldia contra Donald Trump, prejudicando seus filhos que ainda não nasceram. Eu vi dezenas desses vídeos, onde as pessoas tomam uma quantidade absurda de Tylenol. Sinceramente, acho que é hora de expor os dados deles e acionar o conselho tutelar para proteger os futuros filhos. O remédio sem receita mais perigoso, provavelmente comum em casa, é o Tylenol, mesmo em doses aparentemente seguras. Na verdade, essa é uma das principais causas de insuficiência hepática aguda nos Estados Unidos. Isso resulta em cerca de 100 mil ligações para centros de intoxicações e 60 mil visitas anuais a prontos socorros. Relaciona-se a mais da metade dos casos de insuficiência hepática aguda nos Estados Unidos da América. Alguns estudos até sugerem que o uso prolongado de Tylenol pode afetar o humor e o processamento emocional. Da crise dos opioides, eu acredito que o Tylenol era o assassino número 1 entre todos os medicamentos. Esse aí não é nenhum idiota. Elon Musk disse que antes da crise dos opioides, ele achava que o principal assassino de jovens nos Estados Unidos da América era o Tylenol. Elon Musk, senhores, ele é um gênio absoluto. Vocês podem falar o que quiserem sobre as atividades políticas dele, mas ele é uma pessoa genial. Eu ouviria o que ele tem a dizer. Essas pessoas literalmente prejudicam não só a si mesmas, mas também seus filhos que ainda não nasceram, o que eu considero repugnante. E o fato de que eles fazem isso simplesmente por ódio ao Donald Trump e ao Roberto Kennedy Jr. Até que ponto a propaganda pode levar uma população que eles, só para mostrar o dedo do meio para o suposto fascista odiado, estão dispostos a arriscar a saúde e a vida? O dedo odiado arriscando a saúde. Digamos assim. Eu simplesmente nunca encontrei algo assim, nunca vi. Eu achava que o instinto materno era impossível de ser vencido. Acontece que é possível. Nessa nota triste. Aqui está. Ou talvez esses, que Jutki Lanol fez só para irritar o Trump Jutki. Talvez eles já não sejam mais pessoas, não sejam mais homo sapiens, não sejam mais humanos. Talvez eles sejam algum novo tipo de existência baseada em proteína. É possível. Tudo é possível. Ok, senhoras e senhores, até a próxima. E quero dizer mais uma coisa. Estou tão atordoado.
Já faz muitos anos, provavelmente, muitos anos.